Boa tarde. Não, não preciso de nada. Eu só fiquei parado aqui, um pouco mais do que eu devia. Eu sei. Parece que eu tô encarando. Mas não é isso. Ou não só isso. É o som. O martelo batendo não tem um ritmo fixo. Eu reparei nisso faz tempo. Nunca cai no mesmo intervalo. Nunca se repete do mesmo jeito. No começo eu achei estranho, depois eu entendi. Não é descuido, é escolha. Se o corpo se acostuma demais, ele erra. E quando erra, se machuca. É engraçado como isso serve para mais coisa além do ferro. Eu não tenho dormido. Quando não durmo, minha cabeça começa a correr em círculos. Eu penso demais. E quanto mais eu penso, mais eu erro. E quanto mais eu erro, menos eu consigo descansar. Então eu volto pra cá. Sento. Escuto. Fico olhando o trabalho acontecer. Não é exatamente você que eu observo. É o processo. A força medida. O cuidado em não repetir o gesto do mesmo jeito duas vezes. Aqui tudo parece ter um motivo. Lá fora não. Tem gente atravessando a fronteira, a vila sendo atacada, as estradas ficando vazias. E eu devia ter as respostas. Mas quando eu fecho os olhos, é aqui que a minha cabeça vem parar. Para esse ambiente controlado. O som constante, mas nunca igual. A certeza de que pelo menos nesse espaço, alguém sabe exatamente o que está fazendo. Eu não fico aqui porque eu tô entediado. E nem porque eu preciso vigiar nada. Eu fico aqui porque é o único lugar onde a minha cabeça desacelera. Onde eu consigo respirar sem sentir que eu não tô falhando com alguém. E eu fico mais tempo do que planejei. Sempre fico. No começo eu dizia pra mim mesmo que era estratégia. Que observar o trabalho ajudava a entender o estado do arsenal. Que estar aqui mostrava a presença, autoridade. Mas isso foi antes de eu começar a perceber o jeito que o silêncio funciona. Não é um silêncio vazio. Ele é ocupado pelo som certo. Metal, fogo, respiração. Eu sei exatamente onde você tá, mesmo sem olhar. Eu sei quando você muda o peso do corpo, quando o braço cansa e você troca de mão. Eu não devia reparar nessas coisas. Não fazem parte do meu cargo. Ainda assim, a minha atenção vai pra aí. Antes que eu consiga impedir. Talvez porque, diferente do resto do castelo, aqui nada tenta me convencer de nada. Você não pede respostas, não espera decisões, não me cobra certeza, você só trabalha. E isso me dá uma estranha sensação de permissão. Como se por alguns minutos eu pudesse deixar de ser o capitão. Eu percebo o calor só depois de um tempo. Não o da Forge, esse eu já conheço. O outro, o que vem de ficar parado demais, de não ir embora quando eu devia. E é nessa hora que eu quase me levanto. Quase. Mas sempre tem mais um golpe do martelo. Mais um ajuste. Mais um momento que parece incompleto sem ser visto até o fim. E aí, eu fico. Não porque eu precise, mas porque sair agora exigiria explicar pra mim mesmo por que eu fiquei aqui em primeiro lugar. Em algum momento, eu paro de fingir que tô só olhando o trabalho. Não acontece de uma vez. É uma percepção lenta. Quase educada demais pra chamar de culpa. Eu noto que os meus olhos seguem o movimento antes do som. Que eu antecipo o gesto. Que o barulho do metal não me surpreende mais. Eu já sei quando ele vem.
Isso não tem nada a ver com estratégia, nem com vigilância. Só atenção. Você não trabalha para ser visto. E talvez seja exatamente por isso que eu olho. Eu penso em ir embora outra vez. Penso que já fiquei tempo demais. Que isso pode ser lido de um jeito errado. Que alguém pode notar. Mas a verdade é que se alguém entrar agora, não veria nada além de um capitão cansado, parado perto demais da forja. E ainda assim eu sei que não é só isso. Tem um desconforto leve. Não ruim. Mas parecido com algo que eu ainda não sei. Não sei nomear. Eu me pego ajustando a postura, endireitando os ombros, como se estivesse sendo observado. Mesmo sabendo que você não parou de trabalhar. É estranho perceber quando a presença de alguém começa a mudar a forma com que a gente ocupa o próprio corpo. Eu não gosto da facilidade com que isso acontece aqui. Ou talvez eu goste mais do que eu devia. Eu tentei dizer pra mim mesmo que era forja. Que qualquer pessoa colocada aqui tempo suficiente sentiria a mesma calma, o mesmo alívio. Mas isso começa a falhar quando eu percebo que eu não fico assim em outros lugares. O salão do conselho é silencioso demais. Os corredores são largos demais. Meus aposentos vazios demais. Aqui não. Aqui tudo tem função, nada sobra. E você? Você se encaixa nisso de um jeito que eu não consigo separar do resto. Eu fico aqui tempo demais pra alguém que diz que só veio descansar a cabeça. Eu já parei de fingir que isso é coincidência. Eu devia estar lidando melhor com tudo. As patrulhas, as rotas, as eixes que chegam todos os dias. Eu tenho título, tenho a espada, tenho autoridade. Mas algumas noites isso tudo parece insuficiente. Eu tomo decisões sabendo que alguém vai pagar por elas. E não importa o quanto eu acerte, sempre tem um rosto que fica comigo depois. Aqui isso cala um pouco. Não porque resolve, mas porque não exige que eu seja nada além de alguém cansado. Eu não venho buscar respostas. E talvez seja egoísmo meu. Usar esse lugar assim, talvez eu esteja me apoiando em algo que não me pertence. Eu penso em você de um jeito que não cabe no papel que eu ocupo. Nem no seu. Nem no que esperam de nós. Não é impulso. É querer ficar. Mesmo sabendo que isso complica. Eu não quero que você faça nada com isso agora. Eu não tô te pedindo promessa nem resposta. Só honestidade. Eu queria saber como seria. Não precisar sustentar o próprio corpo por um instante. Ser segurado. Nem que fosse só por um momento. Se isso for demais, eu entendo. Se for silêncio, eu aceito. Mas eu precisava dizer. Antes que o cansaço virasse desculpa outra vez. Eu vou ficar um pouco mais. Se tiver tudo bem. E quando eu fechar os olhos, eu só espero que ao acordar, isso não tenha desaparecido, como se nunca tivesse existido.